Olá, estamos de volta para falar agora sobre as leis e os projetos de lei em tramitação que beneficiam a população desses núcleos irregulares. Tchaka, você disse durante o debate que todo o processo de regularização começa aqui na Câmara. Como? Então, são projetos que o Executivo manda para nós, autorizando a regularização. Já foram aprovados aqui uns 30 projetos, que agora são lei autorizativa, e eu espero que o Roberto mande mais para nós, que a gente está à disposição aqui para ajudar nesse processo de regularização. Então, a Câmara Municipal sempre está aqui à disposição. Agora, Roberto, como é que se define quais bairros terão prioridade nesse processo de regularização? Você até citou no início essa questão de ter baixo impacto ambiental, enfim. Mas como é que se seleciona esses bairros? Então, em virtude do longo tempo, né, sem regularizar aqui na cidade, por isso que a gente optou, dentre os 160 existentes, por aqueles de baixa complexidade. Hoje nós vamos estar numa faixa de 50, 55 loteamentos em várias regiões da cidade, e a região, aproveita aqui, a região mais complicada, mais difícil, é a região onde tem atuação política aqui do nosso companheiro, o vereador Carlinhos Tchaka, que tem sido parceiro de primeira hora, tem colaborado muito conosco nas reuniões, na participação, no apoio político, no respaldo político que ele e os demais companheiros da Câmara dão à administração de um modo geral. Então, dentre esses 50, 55 loteamentos, nós temos certeza que já estão praticamente prontos para colocar no forno. Mas não é que nem o pão, você coloca, daqui 10 minutos você tira. Que as etapas que compõem uma regularização são 29 etapas. E tem 2 etapas, não que sejam complicadas, mas são mais demoradas e demandam mais uma análise e mais uma forma efetiva, burocraticamente falando, no caso, os cartórios. Não adianta eu colocar lá 50 loteamentos para regularizar, que para conferir 50 loteamentos, o cartório vai levar aí anos e anos. Agora, Vilhena... Então, são 2 cartórios apenas na cidade, e além do Ministério Público, que também tem sido parceiro conosco. Agora, Vilhena, e os demais? E os bairros que estão em médio e alto risco? Paralelo a esse andamento da regularização, o que deve ser feito nesses núcleos, urbanisticamente? Como disse o secretário, a questão primordial, quando chegam nesses loteamentos, são as pessoas que estão em área de risco, em área de APP e APA, e que essas famílias precisam ser removidas. Quando o Roberto diz que o cartório demora, porque o cartório ele exige que se cumpra a lei. E para se cumprir a lei, então a área de preservação permanente ela tem que estar realmente desocupada, ela tem que estar desobstruída. Então é isso que começa a dificultar, porque primeiro você precisa entrar aí a Secretaria de Habitação para com a construção de casas, para poder fazer essa remoção, para depois você poder pegar e regularizar. E também, durante todo esse período, que às vezes pode demandar algum tempo, esse loteamento tem que estar congelado. Porque cada vez que se fatiar e colocar mais uma pessoa ali, mais uma família ali, isso vai ter que começar todo o processo novamente perante o cartório. Aqui na casa também há projetos aprovados, como um projeto que foi aprovado em 2008, que estabelece o alvará de construção provisório para esses núcleos em processo de regularização. Secretário, desde que essa lei existiu, uma série de pessoas tem procurado a pasta, inclusive, para dar andamento nessas construções. Qual o balanço disso? A procura é grande? Nós temos uma média aí por semana de 8 a 10 alvarás de licença para construção, já com a devida lei autorizativa da Câmara Municipal. Então, em média de 8 a 10 pessoas sempre procuram, devidamente orientados, né? E a própria Associação de Engenheiros também participa, orientando, escolhendo a planta popular, de acordo, inclusive, o projeto Minha Casa Minha Vida. Existe um convênio da Secretaria de Habitação com a Associação de Engenheiros que propicia ao munícipe a assistência técnica gratuita. Mas tem um fato importante que o Vilhena abordou aí, que já citamos aqui, mas a questão da regularização, que é importante a população nos ajudar. Quem mora nesses loteamentos irregulares, porque é fato mesmo, cada casa nova que surge dificulta mais a regularização. Então é importante que a população que mora nesses loteamentos ajude na fiscalização, para facilitar essa regularização, porque senão, a cada vez que uma casa surge,
É o reinício do processo. Novo reinício. Aí o processo de regularização nunca sai. Mas como conciliar isso? É uma temática difícil, né? Você a questão conciliar... foi abordada aqui, a questão da fiscalização e a própria participação da própria comunidade. Se existe o loteamento irregular, que a grande maioria dos loteamentos e núcleos irregulares, praticamente, não vou dizer 100%, mas 95% já tem rede de água, já tem energia elétrica, tem telefonia, tem ônibus e tem até rede seca de esgoto. Só que você não pode ligar o esgoto, porque no local, região leste, por exemplo, a grande maioria, falta complementar a bacia de extração de tratamento de esgoto para você conectar aos bairros da região leste que estão irregulares. Esse cenário é um atrativo para quem quer ir morar na periferia, porque tem um custo mais baixo e praticamente você tem a infra pronta, né? E todo mundo acaba, no final das contas, ganhando, né? Porque você valoriza. Você não compareceu lá, mas já convido para comparecer dia 23, lá no Primavera 1A e 1B. Você vê a satisfação, a alegria, o Tchaka aventou aqui, as pessoas que além de ter, falar, agora essa casa é minha. Porque você tem a casa e não tem. Quem não registra não é dono. Então você tendo o título de posse, as pessoas saindo erguendo uma Copa do Mundo. De alegria ter recebido o título de posse. Essa é a realidade. É a realidade. Ele está lá 20, 30 anos querendo aquele documento que diz que a casa é dele. Isso é muito importante. Ainda sobre essa questão das leis aqui em tramitação, tem um projeto, vereador, que fala da possibilidade de liberar o alvará também para o comércio, porque nesses bairros já existem comércios. O que o senhor pensa desse projeto? Porque eu fico pensando, né? Se a gente for jogar duro com relação ao comércio que existe, tem mercadinhos que é o que abastece o bairro, a região. Então é importante a presença desse comércio, porque eles ajudam esses moradores. Então, de certa forma, a gente tem que ter isso na nossa pauta também de discussão. Encontrar um respaldo legal para poder realmente resolver o problema. Né? Eu tenho dito isso, que quando se fala o programa Minha Casa Minha Vida, vai se fazer 1000 casas em determinada região, e mesmo nas regularizações, eu tenho dito que a gente tem uma preocupação, que é a preocupação de que se ali preveja o comércio. Nós temos vários empreendedores que vão indo para esses lugares, são famílias de baixa renda, mas que têm o espírito de empreendedorismo. E é viável e é dever do poder público permitir que ele construa o comércio dele, o pequeno comércio, porque é aquilo ali que vai abastecer e que vai gerar também ali, vai criar novos empregos para a população daquela região. Binho, eu também podia perder a oportunidade, essa questão da regularização, né? Tem bairros que, como o Roberto falou, vai ser difícil regularizar, vai levar um certo tempo. E como foi dito, lá no Coxinha, por exemplo, tem já a rede de esgoto. Agora, não dá para a gente esperar também a regularização, que vai levar um certo tempo, e deixar o povo viver sem saneamento básico. Então, a prefeitura, num gesto humano, trabalhou junto ao Ministério Público, mostrando a necessidade de aproveitar essa obra já existente e dando condições de habitabilidade para esses moradores. Então, é um processo importante e que mostra muito bem que é uma administração que está em sintonia com as necessidades do povo. Eu acredito, eu até gostaria de ouvir a opinião do Roberto, que eu acredito que tem bairro que não vai poder ser regularizado, mesmo com a vontade política e mesmo com todo o esforço. Deve existir bairros que são impossíveis legalmente de serem regularizados. Um exemplo deles tem, é evidente. Um exemplo deles é o Vertente de Jaguari. Né? Por quê? Qual a situação? Porque o índice de R3, R4, casos de alto risco, muito alto e altíssimo, é muito grande. Além de ter casas em APP, construídas em área de proteção permanente. Então, praticamente é irregularizável, sim. Agora, nesses casos, o processo, então, seria a questão habitação, habitacional. O primeiro processo passa pela habitação. Problema no Alto do Canidu 1. 200 demolições ou 200 desfazimentos, né, aonde vamos colocar as 200 famílias. Então, primeiro tem que construir as casas, que o prefeito vem fazendo, através do Miguel lá na habitação, né, pega as 200 famílias, coloca numa casa com toda a infraestrutura, com um bairro com toda a infraestrutura, daí volta a SDS, volta a SSM, volta a obras,
reurbaniza, né, desmancha as casas que estão feitas, tá certo? Revitaliza a área e pode tornar um parque linear, por exemplo. Esse mapeamento que vem sendo feito entre a Prefeitura e a Univap, esse pode ser um indicador exato do que pode ser regularizado, como, quando, Tchaka? Bia, eu fui uma das pessoas que questionou muito os laudos anteriores, porque muitas vezes ia o fiscal lá, com todo respeito, né, mas fotografava a casa por cima do muro e dizia que era uma área de risco, no olhômetro. Agora, a Prefeitura fez um convênio com a Univap, uma universidade importante, com pessoas capazes, geólogos, que vão lá para testar mesmo se é área de risco. Porque ruim é você dizer que a pessoa está em área de risco e é o tumulto, a confusão, o medo que isso traz para a família que lá mora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz. Então, e também o Roberto Costa citou um negócio aí importante. Lá na região norte, lá no Alto Santana, a Prefeitura, junto com o CDHU, estão fazendo apartamentos lá. Mas antes das pessoas irem lá morar, a UBS lá da região do Alto Santana está sendo ampliada e vai ser feita uma escola municipal, ou seja, levando a infraestrutura antes do povo ir lá. Essa seria a dose certa, a medida certa. Eu queria agradecer a presença de vocês, eu adorei receber vocês aqui. Sei que agora que está começando a ficar bom, né? Tem mais assunto para a gente falar. E eu queria que cada um fizesse a sua consideração final. Tchaka? Bom, agradecer essa oportunidade, um tema que está na lei orgânica, a regularização, né, 2 anos para se regularizar, é um tema importante que a administração colocou como prioridade e colocou uma pessoa fundamental lá, que é a Roberto Costa, para fazer as coisas acontecer também. E a Associação dos Arquitetos e Engenheiros, que é uma parceira, porque é um problema que a cidade tem que resolver. Nossa cidade precisa ser uma cidade legal para todas. Roberto. Queria agradecer a você, Bia, a TV Câmara, agradecer aqui ao Dr. Carlos Vilhena, presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos, ao vereador Carlinhos Tchaka, representando a Câmara. Um agradecimento especial à nossa equipe, a equipe da Secretaria de Regularização Fundiária, às demais secretarias e ao prefeito, que eu tenho dito aí popularmente, nos contatos com a comunidade, teve peito para criar a Secretaria de Regularização Fundiária. Eu estou na vida pública há 42 anos, né, inclusive como vereador. Sempre ouvi falar em latifúndio e problema de regularizar loteamento, mas efetivamente, de forma prática, não acontecia nada. E agora estamos vendo, através inclusive do próprio POP, do orçamento participativo, uma ação concreta. Ação concreta qual é? A entrega do título de posse, resolvendo o problema da titularidade da terra, né? Esse ano, o Carlinhos entrega 712 títulos de posse e para o ano que vem estamos preparando para bater a casa de 3 mil. Para ser mais exatos, 2.898 títulos de posse para 2014. Muito obrigado a você e um abraço. Bem, obrigado, Bia. Foi um prazer aqui poder estar conversando com o vereador Carlinhos Tchaka, com o secretário Roberto Costa. E o que deixa a gente contente é ver que a cidade está encarando de frente, que o poder público está encarando de frente um problema que alastra, e não é só São José dos Campos, no Brasil inteiro, não é? São os loteamentos irregulares. Isso é muito importante para nós, é importante para a gente enquanto profissional, porque a gente quer uma cidade legalizada, a gente quer o emprego, o trabalho para os nossos profissionais, e isso propicia quando você pega e tem leis que permitem construir de forma regular, né, nos bairros. Eu acho muito legal. Nós debatemos no Cidade em Foco de hoje as políticas públicas que garantem a regularização desses núcleos irregulares e também as ações aqui da Câmara que beneficiam esses moradores. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.